O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Na minha perspectiva, toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Vou melhorar ainda. Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário, tá? E o que eu quero dizer com isso é justamente o seguinte. Na minha percepção, não importa quão boa a mina seja, mano. Eu sei que ela tem um lado piranha obscuro ali, porque eu acho que toda mulher tem um lado piranha obscuro e tá tudo certo. Homem também tem um lado obscuro, tá? Então assim, ó, ela tem um lado piranha obscuro. E aí com o tempo ela vai mostrando que ela é uma boa mulher pra mim. Então eu já prefiro o cara assim, ó. O padrão é que toda mulher é meio vagabunda, entendeu? Uhum. Mas não tô falando isso no sentido pejorativo nem nada. É um mindset, entendeu? Sim. Hoje você vai ouvir a versão da vítima completa e sem cortes. Ela denunciou, falou, mostrou as marcas, mas ainda assim ouviu do próprio acusado tentativas de descredibilizar a sua fala, chamando-a de maníaca e tentando inverter a narrativa. A justiça ainda analisa os fatos, mas especialistas apontam algo inegável. Pelas agressões e pelo enforcamento. Ela poderia ter morrido. Este é o relato que a TV não mostrou. Boa noite, Laís. A gente está gravando, mas vai ao ar à noite. Boa noite. Mais uma vez a gente está se vendo num momento bem triste. Então, antes da gente começar, eu já conheço a Laís. Esse ano, nós tivemos um episódio onde ela perdeu o namorado, o noivo, eles já estavam falando em casamento, fazendo planos, onde ele foi sequestrado e queimado vivo. E aí a gente ouviu a Laís na época, e aí a gente acabou criando um carinho, né, Laís? E aí, desde aquele dia, eu converso com a Laís sempre, ela sempre está ajudando também no canal, repostando, até a semana passada, onde eu entrei no Instagram e não quis acreditar no que eu vi, e logo em seguida, assim, horas depois que aconteceu, a Laís me ligou por vídeo e a gente conversou, e aqui está a Laís para contar para a gente a sua versão, sem cortes, explicar tudo que as pessoas estão falando. E mais uma vez, obrigada de todo o coração por estar confiando na gente e por estar se abrindo num momento péssimo, difícil, mas necessário de se falar, para você dar força a outras mulheres que passam por isso. Agora é seu microfone nesse momento. Eu que agradeço por me dar apoio, né, falando os piores momentos da minha vida, você que estava do meu lado. Eu não sei, eu não tenho palavras assim para agradecer, porque quando você conhece uma pessoa que sofreu um crime, né, era um namorado, e aquilo já foi muito, muito horrível. Você estava aqui comigo, você me viu chorar, você comeu as lágrimas, continuou sempre me dando muito apoio. E nesse momento, quando você me mandou a mensagem, você falou assim, por favor, fala que não é você. Eu falei, cara, sou eu. Né, e toda essa tristeza, essa vergonha que dá, não porque, assim, o sentimento de culpa, eu acho que agora ele já tá se colocando no lugar, já tá dando espaço pra verdadeira, né, o verdadeiro reconhecimento de que, de fato, eu fui a vítima, que eu não tive culpa, eu tô fazendo acompanhamento psicológico,
Então, você fica muito... Eu pensava assim, não, eu não acredito que é comigo que isso tá acontecendo, sabe? Eu não conseguia acreditar, eu falava assim, não, gente, não. Eu achei que esse tipo de coisa nunca ia passar na minha vida. Quando você começou a namorar o Thiago, foi um susto, acho que para todo mundo, e até para nós aqui do podcast que te conheceu. A gente está com algumas pessoas que te conheceram, que te acolheram também quando você veio aqui. Falei, nossa, ela tá namorando, porque eu confesso, como a gente se falava sempre, eu tinha muita preocupação da sua Eu lembro. tristeza. Você me mandou mensagem. Muita. Eu ficava, Laís, você tem que se levantar, você tem que conhecer pessoas, você tem que sair, não fica só em casa, porque você não queria sair, você não queria conversar com pessoas. Relacionamento, então, você falava que nunca mais, que você nem imaginava. E eu falava, não, Laís, você tem que conhecer pessoas, você tem que sair, não pode ficar em casa. E aí, quando eu vi que você começou a namorar, eu falei, nossa, ela tá dando um passo para ela. E, na verdade, eu não tive esse julgamento que as pessoas estão tendo. Nossa, mas ela tava com Red Pill e... Eu não tive isso, porque eu conheci a Laís, né? Então, assim, eu já imaginei, ela viu algo que a gente não está vendo. Porque se ela está com ele... E eu postei até uns stories, e aí veio um monte de gente comentando. Eu falei, a Laís é doce demais, ela é menina, ela é doce. E aí eu falei, cara, ela viu nele algo muito encantador para estar com ele, apesar de a gente não concordar muito com as coisas que ele fala, mas aí eu falei, ela viu algo diferente. E realmente você tinha visto algo diferente. E o que você viu nesse homem? É o que você falou, né? Eu tava num momento muito fragilizada, né? Eu não tava me abrindo. Eu tava começando, na verdade, né? Voltando a sair. E o relacionamento pra mim era uma coisa muito, né? Eu precisava me sentir confiante, né? Pra ter um relacionamento de novo depois de tudo que aconteceu. E quando ele falou comigo, né? Antes da gente começar a sair, que foi quando a gente começou a de fato conversar. Foi num dia que também tinha acontecido uma coisa muito ruim comigo, né? Uma pessoa tinha me seguido na rua e ele tava me gravando, essa pessoa na rua. E eu vi que ele tava gravando, eu mostrei do medo pro cara, eu falei assim, meu, como que você tá? O que você tá fazendo? Você tá me gravando? Sabe? Xinguei o cara, depois eu percebi, eu falei, meu, ele tava dentro de um carro, né? E colocou o celular pra fora pra me gravar. E eu percebi, aí eu xinguei ele, eu falei, meu, ele tá de carro, imagina esse cara vir atrás de mim. Aí eu saí correndo, eu cheguei, eu tava bem perto da minha casa, né, mas eu cheguei correndo e gravei um stories indignado. Eu falei, gente, o que é isso? Como que um homem faz uma coisa dessas, sabe, uma coisa pavorosa. E ele viu esse meu stories porque eu acompanhava, eu não falo que eu acompanhava, porque eu via todos os vídeos deles, tanto que tem vídeo dele falando algumas coisas que eu fui ouvir agora. E ele viu esse meu stories, né? E ele falou, nossa, como tem cara que tem coragem de fazer isso, tem homem que é muito ruim, tem homem que é muito idiota, muito, sabe? Então é ele que entrou em contato com você? Nesse momento, sim. Que ele respondeu meu stories desse episódio. E eu falei assim, nossa, né? Apesar dele aparentar ser uma pessoa... Apesar de eu não acompanhar tudo, né? Por exemplo, aquele vídeo dele falando das mulheres são todas vagabundas, então ele também não chegou pra mim e falou assim, nossa, eu acho que você é uma vagabunda, me prove que você... Ele não me falou isso. Ele veio numa tentativa, assim, de me proteger. Nossa, não, e eu lembro muito claramente que ele ainda falou assim, não que justifique, mas eu até fui ver a roupa que você tava, e você tava com uma roupa decente. Mas mesmo se você não tivesse. Então ele me deu a entender naquele momento que mesmo se eu fosse uma pessoa que ia pra academia de shortinhos e topinho, e ele deu a entender que ele me protegeria mesmo naquele outro contexto, né? Mas ele falou, não, mas você tava com uma roupa super decente. Aí eu falei, pra você ver, né? A partir daí a gente começou a conversar, e ele aparentava ser muito carinhoso, né? Ele sempre me mandava mensagem de bom dia linda, bom dia gata. E ele tinha uma coisa que ele frisava muito, e não só comigo, depois eu percebi que era um padrão dele.
ele sempre queria fazer muita questão de falar, ele mandava mensagens falando assim, não, pessoalmente eu sou outra pessoa, pessoalmente sou muito mais legal. Quando a gente encontra, no primeiro dia que a gente saiu, que alguns homens tiraram foto com ele, apareceram duas meninas, duas mulheres, né, falaram, eu conheço você da internet, eu não gosto de você. Ele ficou, eu não estou brincando, mas uns 20 minutos tentando convencer aquelas mulheres que ele não era quem ele era na internet. Eu tenho que falar isso porque meus seguidores acompanham, então eu tenho que, sei lá, chamar a atenção do público. Questão de mãe solteira, eu fiquei sabendo que ele já teve relacionamento com pessoas que têm filho. Então, deu a entender, pelas coisas que ele falava pessoalmente, que ele era um príncipe, sabe? Abria a porta do carro, comprava chocolate, era assim. Ele era um personagem na internet, na vida real ele passou pra você que ele era uma outra coisa. Até eu ver que, na verdade, a pessoa era um personagem, né? Tanto que, assim, quando ele me conheceu, eu fiquei muito preocupada, porque como eu sabia que eu tava num momento muito fragilizada, e ele me encantou muito nesse momento, eu tava com muito medo de ter ficado cega, né? Porque você se apaixona, você ignora algumas coisas. Eu falei assim, eu preciso que ele conheça a minha família, porque a minha família vai ver o que eu não tô vendo, né? A família... E quando ele conheceu a minha família, ele manteve tão bem esse personagem, né? Que, pessoalmente, ele me tratava... Na frente da minha família, sabe? Eu era... Sabe, parecia que eu era uma princesa. Minhas amigas comentaram, nossa, amiga, seu namorado, ele sabe conversar, ele te trata super bem. E os homens da sua família? Eles, o cara é gente boa, mas depois, né, que aconteceu tudo, eles vieram e falaram assim, Laís, tinha algumas coisas que eu tava percebendo nele. Não, é claro que a gente não imaginava que ele ia fazer isso, né, tanto que teve uma pessoa que falou assim, Laís, ele não enganou só você, ele enganou todo mundo, porque a gente não imaginava que ele ia ter coragem de fazer isso com você. Ele enganou toda a nossa família. E só que algumas falas, assim, dele, eu não... Questão financeira, né? Questão de ofertas que ele recebia por trabalhos na internet, que a gente falava assim, tá, mas se ele recebeu essa proposta tão boa, por que ele tá tão, assim, apertado com dinheiro? Então eram coisas que, na minha cabeça, você via que era estranho, mas você não pensa, tudo bem, às vezes é uma pessoa que tem um pouco de vergonha, né, que tem alguma insegurança, mas você não imagina que um dia ele vai te espancar. Antes de chegar nesse dia, eu vou falar agora do que tá rolando na internet, tá? Aí a gente ouve lá, nossa, mas eu vou falar do lado que te ataca, tá bom? Uhum. Ela era muito apaixonada, na verdade ela sabia quem ele era. Essa história de se apaixonar logo no começo, aquela coisa do... É o love bomb? Love bomb, né? Era isso. Que, nossa, que todo mundo se ama, todo mundo isso e aquilo, e que você queria pegar onda na fama dele. Gente, não. Tanto que uma das conversas que a gente teve, eu fechei meu perfil e eu falei pra ele, eu não quero que você me poste no seu perfil profissional, porque o meu Instagram tem a minha família, eu tenho crianças pequenas, eu tenho sobrinhos. A minha família sempre posta com seus sobrinhos, Eu sempre posto coisa com eles. Eu falei assim, eu não quero que pessoas mal intencionadas venham, ou pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha família, que entrem no meu perfil pra me futricar. Então eu fechei a minha conta e pedi pra ele não me postar no profissional. Eu falei, se você for postar, tudo bem, posta no pessoal, porque também não tem como eu impedir, né? No pessoal era uma conta bem menor, tinha, 40 mil seguidores, mas no profissional, 500 mil. Eu falei, eu não quero, me posta no pessoal. Porque eu não queria isso, sabe? Eu fechei a minha conta, tá fechada até agora. Tem milhões de pessoas pedindo pra me seguir e eu não consigo, porque eu penso muito na minha família, sabe? Tanto que uma das vergonhas, né, que eu falei que eu sentia, era porque eu tinha que expor coisas da minha vida pros meus pais acompanharem, meus pais verem, eles estão vendo, tem gente postando, sabe, fazendo react do vídeo dele, várias e várias pessoas reiterando coisas da minha sexualidade, que foi totalmente distorcida. Nós vamos chegar nesse ponto. Uhum. E aí você conheceu ele o primeiro mês, ok? O relacionamento de vocês estava bom? Vocês estavam aí apaixonados? Ou você já começou no primeiro mês a falar, vou desacelerar? Ou não? Não, no primeiro mês era perfeito. Assim, pequena, assim, sabe quando a intuição começa a falar, eu só falo assim, gente, mas tá muito intenso isso. Mas tudo bem, eu falei assim, eu sou uma pessoa intensa, né? Mas se eu que sou uma pessoa intensa, eu tava achando muito intenso, eu falei, eita. Mas assim, não era no sentido de, eita, que estranho, eita, vai acontecer alguma coisa. Era só assim, que diferente, né?
Ele também é uma pessoa intensa. Então, vamos ver, no primeiro mês foi tudo perfeito. Primeiro mês e meio, 2 meses, foi no final de dia 31 de outubro, pra ser mais específica, que a coisa ficou bem mais... Ele fala que vocês tinham terminado. Não. Vocês não tinham terminado. A gente ia terminar, porque a gente teve uma briga no final de semana, na madrugada de sábado pra domingo, e foi uma coisa que ele fez que eu já achei extremamente desrespeitosa, e aquilo pra mim já tava sinalizando Você pode falar que coisa é? Pode contar o episódio em si? O que aconteceu? Um tempo antes, eu vou contextualizar para ver pro dia da briga chegar. Ele tinha visto um comentário de um professor meu muito querido, que nunca faltou respeito, uma pessoa super profissional. Viu um comentário desse professor na minha foto. Nesse dia ele surtou. Quem que é esse cara? Porque mulher minha não faz isso, que eu não admito, porque eu respondi o comentário com obrigada e um emoji assim de coração. Mulher minha não faz isso. Falei, não, você quer que eu apague o comentário? Eu apago, mas não tem nada a ver, ele é meu professor, não tem intenção nenhuma, pelo amor de Deus. Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa carinhosa. Eu não sou carinhosa assim, com B, com C, seletivo. Eu sou carinhosa com todas as pessoas. Não, isso não existe. Enfim, tivemos uma briga horrível, beleza, passou. Aí ele... Essa briga horrível. A que ponto que ele chegou a te ofender nessa briga horrível? Não chegou a me ofender. Não chegou? Não me ofendeu. Só que aí o que ele fez, que já foi meu primeiro, assim... O sinal alerta mais assim. Porque antes era aquela coisa que você só fica mais atenta, mas esse foi um sinal vermelho. Que ele falou assim, eu quero entrar no seu Instagram e eu vou ver todo mundo que você segue. Controle. Ele pegou o meu celular e ele foi dando um follow em pessoas. Eu falei assim, não, mas eu trabalhei com essa pessoa. Não quero saber. Não quero saber de professor, não quero saber de homem, não quero saber. Tanto que às vezes alguns amigos meus vieram me mandar mensagem depois. Eu falei assim, cara, eu nem sei se ele te removeu. Se eu não respondi alguma coisa, é porque ele tirou pessoas do meu Instagram, bloqueou pessoas do meu Instagram. E eu não sabia, porque como eu já tava vendo que ele era uma pessoa insegura, eu falei, bom, de repente, se ele fizer isso... Mas o cara é red pill, cara. Ele é super seguro. Era o que todo mundo... Quando eu contei isso pra minha família, ele é super seguro. Eles ficaram assim, mas gente, ele não é o cara super seguro, que fala de masculinidade, era pra ele ser tão dono de si? Por que ele tá toda mulher é vagabunda, tem que provar pra ele que não é, tipo assim, nossa, qual é a insegurança dele? E eu falei assim, gente, realmente não entendi. Mas se era uma coisa pra ele, né, eu fiquei, sabe, achei horrível, mas... E aí ele falou assim, agora você vai fazer no meu, a limpa, no meu celular. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Se eu tô com você, eu tenho que primeiro confiar em você. Segundo, que você seguir ou não uma pessoa não diz respeito a nada. Se você quiser me trair, você vai mandar e-mail pra pessoa. Que não tem como... Você vai dar algum jeito. Você vai mandar e-mail, mensagem no Spotify. Tem gente que faz isso. Mas você vai dar um jeito. Gente, eu não sabia dessa. Eu descobri isso no TikTok. Mas eu falei, você vai dar um jeito. Quem quer trair, não interessa eu dar um follow. Não, mas é que eu tô precisando dar uma limpa, entra aí. Aí eu comecei a ver. Aí chegou um ponto mas se ele tá precisando dar uma limpa, limpa ele. Você não conhece as pessoas que ele é amigo ou não? Pois é. Mas eu não sei qual o intuito dele, mas ele quis. E eu estava do lado do meu padrinho nesse momento. Então meu padrinho viu. Aí eu cheguei e falei, não vou mais fazer isso. Chega. Dei o celular pra ele. E ele começou a responder umas mensagens. Que eu não tinha visto quem que era. Só que a hora que eu bati o olho, eu vi que era uma mulher. E daí ele não tinha problema de me mostrar o celular, aí eu peguei o celular dele porque falei, né, ia fazer a tal limpa. Já tinha terminado, mas eu falei, não, deixa eu ver aqui, porque eu fiquei, sabe quando ligou um... Eu li a conversa, não tinha nada muito explícito, mas eu senti uma coisa ruim. Senti aquilo, falei, não vou falar nada agora, vou esperar um pouco. Depois eu converso com ele. Continuamos, parei de mexer no telefone dele, falei, não quero, se você quiser... Lembrando, só pra deixar claro, pra ninguém tirar essa sua frase do contexto. Ele deu o celular, ele pediu pra você fazer a limpa, que você falou que não queria, e ele mesmo assim insistiu. Então você não pegou o celular dele. Não, meu padrinho tava do lado, ele é testemunha. Ele é que falou pra você fazer isso. O que já não tem nada a ver, você vai me desculpar. Você não conhece os amigos dele, como que você vai fazer uma limpa? Mas enfim, mas foi ele. Foi ele. Tá. Aí a gente foi deitar, eu falei assim, olha, e eu não era uma pessoa de... Cara, eu não reclamava de nada. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Depois de tudo que aconteceu esse ano, que eu fiz muita terapia, eu parei de sentir ciúmes, sabe? Ciúmes foi uma coisa que eu resolvi internamente.
Foi uma coisa que eu resolvi. Então eu falei assim, eu não tinha ciúmes dele, sabe? Eu não ficava ligando. Se ele demorava pra me responder, eu não brigava, eu não ia atrás, sabe? Eu era muito sossegada. Eu falei, só que isso pra mim foi uma coisa que me incomodou. Não porque ele fez alguma coisa ou falou alguma coisa, mas por eu ter me sentido mal, eu falei, eu vou me abrir. Falei, ó, eu vi essa conversa e eu me senti mal. Senti uma coisa ruim, não gostei. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou a seguinte frase. Ah, mas ela tem o corpo que você sempre quis ter. Eu falei, oi? Por que ele falou essa questão do corpo? Porque um tempo atrás, ele perguntou, eu ia pra academia, e vez ou outra eu não postava fotos minhas na academia, né, de top, eu postava meu tênis no exercício. Teve uma época que sim, postei fotos do meu, não vulgarmente, mas postava assim o meu corpo treinando, mas depois que a gente começou a conversar, eu parei de postar, postava só o tênis, o exercício, o aparelho, nada vulgar, nada explícito. E ele viu essas coisas, ele se incomodou, ele falou, por que você fica postando coisa na academia? Falei, mas, cara, é minha rotina. Eu sempre fui de compartilhar, meus amigos, meu perfil era só gente que me conhecia, que me seguia. Falei, eu não posto nada pra... Não, pra mim, gente que posta coisa de academia, tá querendo chamar atenção de cara, tá querendo... Me mostra o corpo que você quer ter, porque eu tava malhando firme antes de conhecer ele. Na verdade, você estava fazendo junto com a sua terapia. Era mais uma terapia, que eu lembro que de toda essa fase. Tanto que eu tinha parado de malhar, e quando eu voltei, tinha dia que eu chegava na academia, eu fazia o aquecimento, eu já tava chorando, eu ia pro banheiro e ia embora. Eu não conseguia malhar. Aí foi gradativo, então eu voltei aí um dia, daí fui 2 vezes, fui 3 vezes. Quando eu conheci, eu já tava bem firme, eu já tava conseguindo ir todo dia. Então eu já tava com essa rotina, mas assim, eu não postava coisas muito, né, explícitas. E aí ele falou isso, eu mandei uma foto de uma pessoa assim, um corpo normal. Eu sou uma pessoa magra, né? Só que eu queria ficar mais definida. Ele falou assim, eu acho que isso é corpo de gente que tá querendo chamar atenção de homem. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Eu falei, como assim? Tipo, eu não posso querer ficar bonita, porque assim, a gente tá namorando, né? Você quer ficar bonita pra pessoa que você tá do lado. Ah, não. Assim, deu uma enrolada, mas depois ele mudou de ideia. Cara, peraí. Quando ele fala, ele pede pra você mostrar. Você mostra, ele fala que preferia terminar. Porque aquilo era o corpo de mulher que quer chamar atenção de homem. E eu falei assim, mas você quer que eu fique o quê? Você quer que eu fique magra, esquelética ou gorda, acabada? O que você quer que eu... Porque assim, você não gosta de gordo, porque você fala isso amplamente. Não, eu sempre gostei de mulher magra. Eu falei, tá, mas eu não posso malhar, então? Você não... Entendeu? E aí, por conta dessa foto que eu mandei do corpo que eu queria, ele jogou na cara nesse dia. E aí ele conversa com uma mulher que tem o corpo que você quer ter. Nossa, mas qual a lógica? Tipo, eu não posso ter o corpo, mas ele conversar com a mulher que tinha o corpo que ele queria. Que nada a ver. Nada a ver. Aí você teve uma briga muito feia esse dia. E aí ele justificou ainda, né? Teve um outro episódio de ciúmes que eu falei, que foram muito rápido. Era assim, É que foram 3 meses, né? Então ele me mostrou que ele era muito... Em episódios muito próximos. Aí um dia eu tava comentando do Ramondino, que ele ganhou o Mr. Olímpia. Falei mas eu não comentei assim, nossa, olha o corpo do Ramondino, que maravilhoso. Não, eu falei assim, que legal, o Ramon ganhou o primeiro ouro pro Brasil no Mr. Olímpia. Cara, foi esse o meu comentário. E daí a gente tava na casa do meu padrinho também, a gente colocou um vídeo pra ver, porque meu padrinho ele treina também desde muito novo, então ele é desse meio. A gente colocou o vídeo pra ver. Aí apareceu um moço com uma fantasia, assim, de um dinossauro bem besta, sabe? Deu, gente, olha que engraçada a fantasia. Se tiver um carnaval, eu vou usar. Gente, obviamente que eu não ia fazer isso. Ainda mais que eu sei que você tá namorando, você não vai no carnaval. Mas sabe quando você faz uma brincadeira? Ele rasgou na mesa. As pessoas estavam juntos. Meus padrinhos estavam juntos. Só que na hora eu achei que ele tava brincando, porque eu comecei a dar risada, porque eu falei, não é possível que ele tá falando sério. Porque não é possível que ele acreditou, porque basta conhecer você e a sua família e o seu contexto para saber que você não é uma pessoa que vai despirocar. Exatamente. E ele falou assim, falando de homem, eu já falei pra você que eu não gosto disso. Porque ele não gosta... Mas você falou do dinossauro. Do dinossauro. E não do homem. E não do homem. E ele falou assim, não, você falou que você ia fantasiada de Ramondino. Eu falei, como que eu vou fantasiada de Ramondino? Eu vou encher eu vou comprar aquelas coisas que estufa e eu fico musculosa. Não existe isso, é óbvio que eu tava falando. Eu até perguntei pra minha madrinha, eu falei, naquele dia... Na verdade, eu não perguntei imediatamente no dia. Eu vi que ele falou, tá falando de homem? Ai, cara, eu tô falando do dinossauro. Você tá... Sabe, tirei uma onda, porque eu não acreditei que ele tava falando sério. Aí depois eu perguntei, ele falou, não, realmente, eu não gostei. Eu não gosto que você comente de homens na minha frente. Mas nem do dinossauro. Nem do dinossauro.
E eu falei, bom, tudo bem, se você não gosta, eu não sou eu não sou aquela pessoa que fica, nossa, ai, olha o Brad Pitt. Eu não sou, sabe, eu não acho errado quem faz isso, mas eu não fazia isso com ele. E ele dava a entender como se eu pegasse foto de caras, assim, sem camisa e ficasse mandando pra ele, gente, isso é um absurdo, isso nunca aconteceu. Sabe, pode visualizar meu celular inteiro, eu não tenho nada desse contexto. Só pra deixar claro, quando aconteceu tudo com a Laís, e aí logo depois ele veio com o pronunciamento dele, a Laís me mandou um arquivo desde o primeiro dia que ela conversou com ele até o último momento. Então, assim, eu li a conversa dela, e aí a gente vai começar a entrar nas coisas que ele falou. Eu vi, você falou, pode entrar nas minhas conversas e ver. Eu queria muito saber quais são as mensagens que ele fala que tem. Eu gostaria muito de saber, porque eu li desde o primeiro oi de vocês. Então, assim, eu queria muito ver quais são essas mensagens que ele fala de você. Mas, enfim, vamos voltar. E você não podia olhar pro dinossauro, que com certeza o dinossauro é muito melhor que ele. Eu também olharia pro dinossauro. Mas, enfim, você olhou pra ele, tá tudo certo. Aí aconteceu isso. Aí, nesse dia da briga, ele falou assim, porque eu falei assim, mano, por que você tá falando isso do corpo dela? Eu abri uma insegurança minha pra você, que não é uma coisa que eu faço, e você vem me atacar, você falou isso pra me machucar. Ficou muito nítido pra mim. Porque ele deu um sorriso tão sarcástico, sabe? Tipo, mas ela tem o corpo que você queria. Eu fiquei tão nervosa aquela hora que eu levantei pra não falar com ele. Na verdade, você se sentiu humilhada. Óbvio. Eu falei assim, eu não admito isso jamais, isso é um baita de um desrespeito. Você tá aqui na casa da minha família e está me desrespeitando desse jeito. Eu não quero falar com você. Ai, mas sabe aquele dia que você falou do Dino? É assim que eu me senti. Eu falei, cara, não se compara. Porque eu não peguei o Dino, a foto do Dino, do corpo musculoso do Dino e falei assim, olha, tá vendo? O Dino é bem mais musculoso que você, que tá magrelo. Não falei isso pra ele. Ele ganhou uma medalha. Ele ganhou uma medalha de ouro, a primeira, pro Brasil. Eu falei assim, se você chegasse pra mim e falasse, Laís, a Rebeca Andrade, ginasta, né, que faz aquela coisa com aquele maiôzinho, ganhou o ouro pro Brasil. Você acha que eu ia falar assim, nossa, tá falando isso porque ela é gostosa? Eu ia falar, nossa, realmente legal, né, uma conquista pro país. Eu falei, eu não falei aquilo pra te machucar, você tá falando pra me machucar. Fiquei assim, aí a gente continuou a briga, ele, não, pelo amor de Deus, depois que a gente brigou, porque ele tava tentando me argumentar assim, você acha que você tá certa? Eu falei, eu acho que eu tô certa. Porque eu acho que o que começou a incomodar ele no final, que ele foi nutrindo essa raiva por mim, é porque ele via que que ele tentava muito me manipular e eu não, sabe, nossa, você acha isso certo? Você sendo uma pessoa que namora? Eu falei assim, sim, eu não fiz nada por maldade, eu não fiz nenhum comentário desrespeitoso, eu não te Ele fala que você falava muito dos seus ex. Não. O que acontecia, por exemplo, ele foi casado. Você foi casado? Eu perguntei, naturalmente, né? E como foi? Vocês terminaram? O que aconteceu? Estavam tendo muitas brigas e acabou não dando certo. A minha ex... Aí ele começava a trazer coisas da ex dele. Aí eu, às vezes, comentava... uma das pessoas que ele se relaciona teve um filho. Eu falei assim, nossa, realmente, eu sei como é que é se relacionar com uma pessoa que tem filho. Eu tive. Tanto que uma das dificuldades na hora de terminar foi porque eu sentia muita falta do meu enteado. E eu estranhei porque ele não falava muito da enteada dele. E eu sou apaixonada no meu enteado, sabe? Eu sinto falta dele até hoje. E ele não falava muito disso. Então, assim, eu falava dentro desse contexto, sabe? Ele fazia um comentário. E ele trazia pro relacionamento de vocês. E você só falava, não, eu te entendo porque eu também vivi isso. Exatamente. Então, quando falava de ex, não é que você ficava falando de lembranças eu fui no tal lugar com o João, com o Ciclano e sei lá quem mais. Então, assim, esse era o teor. Esse era o teor. No máximo, que era, às vezes, do Bruno, por exemplo. Gente, hoje faz 6 meses que o Bruno faleceu. Mas hoje faz 7 meses. E, a princípio, tanto que quando a gente tava, né, encaminhando pra realmente namorar, eu tinha fotos do Bruno, eu tinha várias fotos do Bruno. Eu falei assim, você quer que eu apague? Porque, né, eu sei que você tá namorando, não sei. Não, por enquanto tá tranquilo. Então ele não me falou nada, ele deu a entender que ele tava muito resolvido com a questão do Bruno, porque, poxa, é uma pessoa que faleceu, né? Como que você vai ter ciúmes de uma pessoa que faleceu? Foi algo terrível, né? Terrível, assim. E aí, eu pensando por consideração, eu arquivei todas, deixei uma só, né? Porque eu também não queria tirar ele da minha vida, porque foi uma pessoa que fez parte da minha vida. E aí, determinado dia, ele começou a demonstrar que ele tava com ciúmes do Bruno.
Porque apareceu uma coisa no TikTok do Bruno, ele falou assim, não, pode apagar isso. Eu falei, você tá com ciúmes do Bruno? Ele morreu. E assim, e eu não falava detalhes da minha relação com o Bruno, não falava nada disso. Uma vez que ele ficou muito bravo, foi... Gente, eu não me conformo. Ele um dia começou a mandar mensagens com exclamação, sabe? Quando parece que você tá gritando. Falei, meu, pelo amor de Deus, não faz isso, eu tenho trauma disso. Dele, por quê? Quando ele pergunta por quê, eu tinha duas saídas, ou eu mentia, ou eu falava a verdade. Eu falei assim, eu já sei com uma pessoa que fazia isso me dá aflição. Dá gatilhos, né? Me dá aflição. Gente, pra que eu falei isso? Ah, porque você tá falando de outro cara, eu já falei que eu não gosto de... Sabe, ele tentou levar com... Eu falei assim, meu, eu não tô falando que eu tava com saudades do cara, eu não tô falando que o cara era maravilhoso. Eu falei que ele fazia uma coisa que me incomoda e que você tá fazendo agora, e por esse motivo eu não quero saber. E você perguntou. Na verdade, você só falou pra que te dava um gatilho. Ele que quis saber o motivo do porquê do gatilho. Ele podia ter falado assim, não, tudo bem, posso parar. Ele quis saber, eu contei, eu não ia mentir. Aí você me fala da briga que vocês tiveram uma semana antes, que vocês brigaram, que ele fala que vocês tinham terminado, e eu li. Você leu? Eu li, então realmente vocês não tinham terminado. Eu li a conversa e vocês não tinham terminado. A gente não tinha terminado. Eu fiquei bem afastada, e aí eu comentei com ele, eu falei assim, ó... Meu, ele falava no começo, eu tô tentando fazer dar certo, eu já tô tentando de tudo pra mudar, eu tô vendo que eu tô mesmo muito estressada, eu preciso fazer uma coisa. Eu falei assim, então você vai fazer terapia, porque não dá, né, pra continuar sem terapia, você vai se acalmar, e eu vou precisar de um tempo. Só um minutinho. Tá. Elas entraram, Lucas? Não, aqui não tem ninguém. Tá bom, pode falar. E eu vou precisar de um tempo, porque o que você fez pra mim foi um desrespeito muito grande. Não é você falando desculpas, vou mudar, que eu vou acreditar que você vai mudar. Eu preciso ver que isso vai se sustentar com o tempo, porque senão parece que ele tava falando aquilo pra me manipular. Tipo, eu vou mudar, eu sou perfeito, maravilhoso, vamos ficar tudo bem, a gente volta beijos e abraços. E dá 2 dias que eu fico tudo bem, ele faz uma coisa pior de novo, entendeu? Então eu falei assim, eu vou ficar na minha por um tempo. Até né? Aí eu fui na terapia, fui na igreja, rezei, pedi pra Deus me mostrar tudo que eu não tava vendo. Rezei muito, mas eu rezei muito. Aí isso foi na quarta, na quinta a gente tava meio estranho ainda. Ele tava meio assim, meu, já tá demorando muito pra você ficar de bem comigo. Eu falei assim, meu, mas olha o que você fez. Você me desrespeitou muito feio. Como que você quer que em 2, 3 dias eu fique de boa com uma coisa dessa, sabe? Na cabeça dele eu acho que ele queria que eu fizesse uma chave e esquecesse. E eu não ia fazer isso. Daí eu falei assim, mas tudo bem. Já que você tá realmente forçando, eu vou... Né, eu falei, vamos tentar resolver. Daí, na quinta-feira, aconteceu ele descobriu um problema de família, né? Só que eu ainda tava meio assim, eu não tava 100%, e ele percebeu que eu não tava 100%. E aí eu falei que eu ia sair com umas amigas, porque precisava... Uma das minhas amigas também tinha passado por um problema, eu falei assim, vamos sair a gente conversar, só as meninas, né? Vamos pra um lugar de boa, que só tem mulher. A gente foi, eu avisei ele, eu falei assim, você me faz um favor? Eu falei, fala. Manda uma foto na hora que você estiver lá. Daí eu falei, gente, ele tá desconfiando de mim. E você tirou? Não tirei, mas eu ia tirar. Nisso a minha amiga ficou revoltada. Ela falou assim, meu, como que ele tá duvidando de você? Você tá aqui comigo. Não acredito que ele tá fazendo isso. Depois, porque daí eu contei pra ela da nossa briga, né? Eu falei assim, meu, olha o que ele fez com você. Ele ainda tá desconfiando de você. Nossa, ela ficou indignada. A gente saiu nessa... Ele me ligou. Ele pode terminar? Só um minutinho. Que a doutora Ana Paula tá entrando e a doutora Lu me mandou 3 áudios aqui. Ela falou que ela consegue entrar para falar rapidinho. Assim que ela entrar, você me avisa, tá, Lucas? A Ana Paula entrou. Ana Paula entrou. Outra, né? Isso, mas elas já podem ouvir, tá? Tá bom. Elas estão aqui. Estão vendo? Ah, tá bom. Oi. E aí a gente, na quinta, né, teve esse problema da gente... E ele ficou muito bravo porque eu saí, era 10 horas da noite quase, não era nem 10 horas ainda, era 9 e pouquinho, eu tava com elas. Eu tinha saído da clínica, porque eu tava ajudando a minha amiga na clínica, até quase 9 horas, então a gente não ficou nem 1 hora fora. E ele indignado, meu, 10 horas da noite, eu falei pra você que eu tô com um problema de família, e você tá aí, não tá nem aí. Isso que, quando ele falou que ele queria conversar, eu falei assim, tá, posso te ligar? Ele falou, não, tô no estúdio com o professor. Daí eu falei, então, a hora que você terminar, você me avisa.
Quando ele me ligou, perguntou onde eu tava, eu falei que eu tava fora ainda, ele, quase 10 horas, eu precisando falar com você. Eu falei, mas eu perguntei, você falou que você tava no estúdio. Eu achei que você não queria conversar agora, porque você tava no estúdio. Eu não sabia que você já tinha terminado aí. Porque ele não falou assim, oi, terminei, podemos conversar? Não. Ele já ligou, metendo louco. Aí eu falei, estou indo pra casa. Então, gente, eu acho que eu devia ter terminado de me ouvir, sabe? Naquele momento. Fui pra casa, conversei com ele, a gente ficou... Porque como foi um problema muito sério, né? Que ele me passou que ele tinha, eu falei, eu também não quero ser a pessoa que, sabe, chuta o pau da barraca. Você pensou nele? Você eu falou, pensei nele. Eu não vou terminar nada agora, ele tá passando por um momento difícil de família, eu não vou ser mais um problema na vida dele. E eu pensei se fosse comigo, sabe? Se alguém da minha família descobre o que ele descobriu, como eu ia estar, uma pessoa, sabe, terminando comigo naquele momento. Eu me coloquei no lugar dele. Então eu falei assim, eu vou esperar, né? Aí, no contexto dessa nossa conversa, ele deu a entender, então vamos resolver, eu não vou poder ir pra Sorocaba esse final de semana, você consegue vir pra cá ou é muito esforço pra você? Eu percebi uma cutucada, mas eu falei, não, eu vou, você tá precisando, ele sempre veio pra cá, agora eu vou. Eu até fiquei, né, eu falei, nossa, eu vou conhecer de onde ele vem, porque eu não sabia, né. Eu ia te fazer essa pergunta, nesses 3 meses, ele conheceu toda a sua família, ele ia pra lá, mas você não conheceu ninguém da família dele? Ninguém, não conheci ninguém. Mas você não conheceu porque ele não queria que você conhecesse, ou você não perguntava, falava, porque ele morava com o pai e com o irmão. Eu não Lucas, sei. eu tô morrendo de frio agora. Eu não sei porque ele não me apresentou. Não sei. Às vezes eu pensei, será que ele tinha vergonha? Será que... Não sei. Eu pensei em várias coisas. Por que vergonha? Vergonha de mim. Às vezes, sei lá, às vezes eu não tinha passado pelo filtro dele, não sei. Porque eu achava estranho, né? Porque ele tava sempre vindo pra cá. Acho que se ele realmente tivesse vergonha, ele não me postaria no perfil dele, ainda que seja o pessoal, não me postaria. Então eu meio que... Eu pensei isso no começo, mas depois eu mudei de ideia. Mas você chegou a perguntar pra ele? Não, o que aconteceu foi que quando eu fui perguntar, né, numa semana eu falei assim, não, eu preciso conhecer a família dele, também não dá, gente, ele só vem pra cá, eu não sei de nada da vida dele. Na semana que eu fui perguntar, ele me convidou pro casamento do pai dele. Falou, meu pai vai casar e eu quero que você venha e tal. Eu falei, não, legal. Aí eu soltei uma, falei assim, mas eu não conheci o pai ainda, eu vou conhecer ele no casamento dele? Ele, não tem problema, não dá nada. Eu falei, bom, achei que ele ia falar, não, então vem aqui um pouco antes, né, pra apresentar. Não, ele, não tem problema, tal. Aí, mais perto, eu falei assim, viu, eu acho que eu queria conhecer seu pai antes do casamento, né? Não queria chegar e conhecer ele lá. Não, tudo bem, vamos ver. Então aí ficou nessa organização, só que aí não deu tempo. Ele dá a entender que vocês viviam só em bar, né? Na verdade, ele não falou isso no depoimento dele. Isso daí, eu tô te falando de conversas paralelas, tá? Que eles ficavam só, que vocês ficavam só em bar. Não, nada relacionado a ele. Primeiro, a gente só... a primeira vez que a gente saiu, a gente foi comer em um lugar, depois a gente foi no Tatu Bola. Primeiro... Tá bem. Ai, desculpa. Pode continuar. A gente foi lá, esse primeiro dia, logo em seguida já foi conhecer a casa da minha madrinha, a gente ficava muito na casa da minha madrinha, ele chegou aí na casa do meu pai, ele foi na casa da minha mãe onde eu moro, que foi no meu aniversário, né, conheceu as pessoas que estavam lá, conheceu o lugar onde eu morava, só que a minha mãe, ele conheceu a minha mãe também, mas a minha mãe, ela é uma pessoa que ela preza muito, ela tem muito cuidado com as pessoas que ela coloca em casa. Então ela falou assim, eu quero que ele venha em casa quando eu perceber que vocês já estão firmes, que já é um relacionamento estável, porque eu não quero que ele venha aqui 1, 2, 3 meses e vocês terminem e eu já coloquei uma pessoa na minha casa. Às vezes Nossa, parece que sua mãe tava sentindo. Cara, parece. No começo eu falei assim, não, a minha mãe tá um pouco exagerada, às vezes ela é um pouco desconfiada, eu tava, sabe, coisa de filho, né, que a mãe fala e você fica, não, filho teimoso, mãe... né, eu sei. Aí quando passou eu falei, nossa, eu acho que realmente é alguma coisa, ela não me falou, às vezes, quando ela não gostava, ela me falava, mas ela não me falou nada, eu acho que ela tava avaliando, eu acho que ela teve a mesma impressão que eu, de assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Mas não nessa proporção. Não nessa proporção. Então eu acho que ela tava com alguma desconfiança, mas ela não... Sabe, ela também não tinha, assim, entre aspas, provas.
Porque ele se mostrava uma pessoa de muito traquejo social, ele dialogava, ele manipulava. Então, as pessoas que conheciam ele de fora, nossa, o Thiago é uma pessoa maravilhosa, eu conheci ele é super educado, simpático. É claro, gente, ele não vai chegar, oi, tudo bem, eu adoro bater em mulheres. Oi. Ele foi muito educado comigo, a gente conversou quando vocês começaram a namorar, coisa rápida, um negócio muito, muito rápido, porque eu tinha falado pra vocês virem até aqui, né? Uhum. E aí ele me passou o WhatsApp dele, mas foi uma coisa muito rápida, mas nesse muito rápido ele foi muito simpático, foi cordial e tudo mais. E aí eu falei, ele é simpático. Mas então a Laís também não é só ele que realmente, mexe né? no Instagram dele, né? O irmão dele também fazia tá, então nem não sei se o simpático era ele ou não. também não sei. Enfim, Então- alguém foi simpático comigo e passou o WhatsApp, né? E tanto que eu demorei para responder depois. E aí falou, viu, é só a gente marcar pra gente ir e tudo mais. E eu não sei porquê, mas eu não marquei. Ai, foi Deus, menina. Eu não marquei. Mas enfim, aí vamos começar a chegar mais próximo aí do ocorrido. Aí foi essa semana. Como foi a semana? A gente tinha ficado, né, esse tempinho sem conversar, porque eu tava magoada ainda com a questão do final de semana que a gente tinha brigado. Aí, tentando conversar, ele, eu acho que não vai ter o que resolver, então é melhor a gente... Falei, que pena que não dá pra resolver, né? Dele, mas tá vendo alguma saída? Daí eu falei, tem que fazer terapia, tem que se acalmar, tem que me dar um tempo pra eu pegar confiança de novo, porque eu perdi confiança. E aí, logo no dia seguinte, já aconteceu a situação da família dele, e eu falei assim, bom, agora vamos tentar ficar de boa, né? Eu vou tentar me esforçar. Você não queria que terminar. Você não queria que o relacionamento de vocês acabasse. Naquele momento, não. Até porque eu tinha prova de concurso, né, que vai ser domingo. E eu falei assim, eu não quero terminar nessa semana, porque vai me afetar emocionalmente, né? Então eu falei assim, eu não quero terminar ainda. Tem esse problema também da família dele. Eu falei assim, eu já não tava muito 100%. Tipo, eu já tava percebendo que uma hora não ia dar certo, que eu ia me afastar, e eu já tava me afastando. Mas eu não queria terminar naquele momento, por todo esse contexto. Eu falei assim, tanto que eu até comentei com uma amiga minha, eu falei assim, amiga, acho que eu vou dar uma esperada por ser final de ano, a gente tá muito... Ela falou assim, amiga, você já sabe que eu já fiz isso e não deu certo, né? Daí eu falei, talvez eu não espere até o final do ano, mas assim, que passar essa coisa mais emocional assim, e aí eu termino. Mas eu falei, até então, né, eu não ia, não vou terminar, mas também vou ficar aqui uma semana dando patada, ou ignorando, ou falando. Eu falei assim, então vou tentar ficar tranquila nesse tempo, né, até eu realmente me posicionar. Quem convidou pra ter o jantar, pra ter o vinho? Ele me convidou pra ir na casa dele, aí, né, perguntei se tinha coisa pra gente fazer, ele falou, não, a gente passa no mercado, a gente compra coisa pro final de semana, a gente toma um vinho. Eu falei, tudo bem. A gente foi, ele me levou até o mercado, a gente comprou algumas coisas. Eu falei assim, o que você quer comer? Eu falei, a gente pode fazer tal comida. E tava tudo bem? Tava tudo bem. Tava tudo assim. Naquele momento que eu desliguei o telefone, eu decidi ir pra lá. Eu falei assim, não, então eu vou decidir ir pra lá pra gente ficar bem, pra ficar tranquilo. Não vou, sabe, TDR, não quero ter nada. Eu vou pausar ali aquilo que tava me incomodando, vou ficar bem até conseguir. Como foi ver ele, assim? Você chegou... Vocês conversaram? Não, você chegou, vocês como se nada tivesse acontecido. Como foi a sua chegada? Chegou. Ele parecia estar muito feliz, porque ele tava achando que eu ia falar assim, não tem saída, então vamos terminar mesmo, tal. Eu percebi que ele, pelo fato de eu demonstrar que eu tava interessada em resolver, ele ficou feliz. E aí ele chegou, me recepcionou com café, que eu falei que eu não tinha tomado café preto, né? Eu falei, ele trouxe um café pra mim, a gente foi até o mercado. Então, ele tava parecendo muito satisfeito da gente tá se resolvendo. E eu falei assim, que bom, né, que bom. A gente foi, né, então compramos as coisas, a gente foi, fez o... Já era tarde, assim, até a gente terminar as compras e realmente almoçar, já eram umas 4, 5 horas. A gente comeu, a gente começou a tomar o vinho. Daí, em um determinado momento, a gente foi até o quarto. Peraí, aí vocês foram no mercado... Compraram as coisas, jantaram. A gente jantou, sim. E aí o jantar foi tudo bem, a conversa foi tudo bem. Ele ficou tão feliz que ele tirou foto, ele mandou assim pra
pra uma pessoa, falou, olha, ele falou, vou mandar essa foto aqui, ela vai falar, nossa, finalmente você encontrou uma moça decente, finalmente eu encontrei uma mulher. Porque assim, pelas coisas que ele falava, ele dava a entender que eu era, sabe, a mulher que ele sempre tava procurando. Eu não saía de casa, eu não ia pra farra, eu era muito de família, eu sou religiosa, sabe, eu não gosto de coisa vulgar, assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? Eu gosto de dar risada, e tanto que uma das vezes que ele veio em casa, ele até falou assim, meu, eu nunca me diverti tanto, eu nunca me senti tão bem recepcionado. Eu acho que um dos dias dessa semana, que foi um dos dias que eu mais chorei, foi porque eu lembrei disso. Eu falei, cara, eu apresentei ele pra minha família, pra coisa mais importante da minha vida. Não, seu aniversário de 30 anos. O meu aniversário de 30 anos, sabe? As pessoas que eu mais amo no mundo, meus amigos. E... Pode continuar? Pode continuar, gente. Começou uma furadeira, prédio comercial, a gente vai continuar com a furadeira aí mesmo. Ainda bem que o áudio daqui, ele é maior do que o daqui, é que a gente ouve mais a furadeira. Então eu apresentei ele, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu abri toda a minha vida, sabe? Eu fui super carinhosa, eu sou uma pessoa que eu faço piada com qualquer coisa besta, eu dou risada de muita coisa, eu tô sempre me divertindo com os meus amigos, mando meme, eu tenho uma cabeça, acho que programada para alguns memes, assim, então eu faço, sabe, muita... E ele dava muita risada comigo, então ele dava a entender que, meu Deus, sabe, finalmente... Tanto que às vezes ele falava assim, nossa, eu nunca conheci uma mulher tão parceira quanto você. E eu, Nas fotos que vocês postavam, e aí, inclusive, dando vídeo dos seus 30 anos, meu, foi um vídeo muito fofo. Muito fofo, assim, estava sua família toda participando, vocês fizeram um teatrinho ali, né? Vocês fizeram o desfile, né? Vocês fizeram um desfile, aí entrou todo mundo, entrou vocês. Então, assim, quando vem a narrativa dele falando que não foi nesse vídeo, foi conversas paralelas aí que eu tive com algumas pessoas que conhecem ele, que a gente vivia em bar, ela adorava beber, ela ama beber. Cara, não é real, começa por aí, quem conhece a Laís já sabe, mas enfim, quem não conhece, quem tá ouvindo, mas quando você vê aquele videozinho dos 30 anos, se você gostasse de balada, estaria numa balada comemorando os 30 anos, não com a sua família fazendo videozinho, cada um com o seu parzinho, então assim, é muito, muito diferente do que ele andou falando, né, e se ele não andou falando, a gente tá aqui... eu peço desculpas, mas quem me falou, eu tô acreditando. Se ele não falou, ele pode se justificar. Direito de resposta todo mundo tem, né? Então, não gostaria muito de ouvi-lo, mas se ele quiser, a gente ouve. Mas enfim, então assim, a narrativa dele falando que vocês viviam em bar, não, ela foge da realidade que você realmente postava e ele postava. Né? A gente tem foto no shopping, a gente tem foto na frente da minha casa, a gente tem foto no meu prédio, a gente tem foto na casa da minha madrinha. A gente saiu essa primeira vez, depois a gente foi num lugar que chama, enfim, um restaurante / barzinho, mas no aniversário de uma amiga minha muito querida, então foi família também, então não era um boteco. A gente não foi num boteco, a gente foi nesse lugar e a gente foi no pub uma vez lá em Sorocaba, que foi o mais balada que a gente foi, e foi uma vez que a gente foi. Aí tá bom. Vocês jantaram, ele mandou a foto, tava tudo bem, vocês estavam apaixonados ali naquele momento, mesmo passando por uma crise. E aí vocês foram pro quarto. A gente foi. E a gente tava juntos. E em determinado momento ele rasga a minha calcinha. Ele joga ela pra longe. E aí ele começa a me beijar e tal. E aí quando ele fala, eu quero fazer sexo anal, eu falei assim, eu não quero fazer isso porque vai me machucar. Nesse momento, ele levanta da cama tão transtornado, gente, tô lembrando da cara dele. Ele levanta tão transtornado, eu vi um ódio naquele olhar que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele começa a me xingar, você é uma vagabunda, você fez isso com um monte de cara, não sei de onde que ele tirou isso, mas você fez isso com um monte de cara, você fez isso com seu ex.
E pra mim, você não vai negar. Nessa hora eu comecei a levantar e falei, oi? Pra mim já acabou, sabe? Acabou. Tudo eu tava querendo resolver por causa do problema dele, por causa da minha... Eu falei, não, isso aí acabou. Ali já tinha acabado pra mim. Eu levantei, falei, fui pegando minhas coisas, colocando minha roupa pra ir embora. Nesse momento ele ainda me grava, colocando roupa. Ah, ele te gravou, ele tem um me grava- vídeo, ele então. tem um vídeo meu colocando roupa. Que vai ser periciado, né? Imagina, espero. Grava esse vídeo. E aí eu termino, né, de colocar roupa, vou pro corredor. No que eu vou pro corredor, ele me puxa pelo cabelo. Dá uma pausa só aí. Quando você fala assim, ele rasgou a minha calcinha. E já falando isso, porque a gente tem alguns vídeos falando que a questão do... Eu vou falar abuso no lugar da palavra do estu, tá? Eu vou falar abuso. Na questão do abuso, é porque o abuso pode falar e a outra palavra não. Senão o YouTube derruba a live. Falam assim, ela não falou sobre isso, acho que isso não é verdade, agora isso... Então, por isso que eu te perguntei, tá? Mas só pra gente voltar pra gente tentar entender. Vocês já estavam bem, e para você ter tido uma reação de ainda deixar continuar aquele momento, mesmo depois dele ter rasgado a sua calcinha, por quê? É porque Você não precisa se justificar, tá? Não, mas é só uma porque pergunta. ele tava muito intenso, sabe? Gente, você tá vendo meu tamanho? Eu sou muito magrinha, eu sou muito pequenininha. Ele tava por cima de mim. Então, ele tava com todo esse peso sobre mim, sabe? Tava mais agressivo, assim. E você fica sem reação, porque, assim, querendo ou não, ele era meu namorado, a gente já tinha feito isso antes. Só que eu não imaginava que ele tava com toda essa... Cara, ele parecia que ele tava com uma raiva. Mesmo ali, sabe? Então, tipo, rasgou a calcinha e eu... Nesse momento, você não sentiu que já tinha passado de todos os limites assim? Você não se assustou? Você não teve nem tempo de pensar? Eu não tive tempo de pensar. Eu tava raciocinando, eu tava, assim, entendendo tudo. Sabe? Gente, o que tá acontecendo? Aí logo ele já falou do anal e logo já... Entendeu? Então foi muito rápido, nesse sentido que as coisas escalaram muito rápido. Porque... Eu falei... Ele não parecia que ia fazer uma coisa dessa. Tipo, rasgar minha calcinha. E eu não queria falar sobre isso, porque... Por causa da minha família, não só pelos meus pais, né? Porque meus pais, provavelmente, talvez nem consigam assistir, porque reviver isso pra eles. Mas eu tenho meus sobrinhos, sabe? Que são novos. Tem um que tem 17 anos, uma que tem 18, 2 de 6. Então, tem uma que vai nascer. Então, eu tenho crianças na minha família. Então, sabe? foi por esse motivo que você preservou essa parte. Eu não queria falar. Então, quando... eu tô falando porque, inclusive, saiu uns vídeos que avaliaram você e avaliaram também o Thiago. E aí, nessa avaliação, a questão dessa segunda acusação, ela ficou descredibilizada, ao meu ver, né? Ela ficou descredibilizada como se realmente não tivesse acontecido. Talvez, né, não vamos levar para esse lado. E eu falei, cara, porque se ninguém souber realmente o que aconteceu, ela vai ficar descredibilizada, como, né, é a advogada dela, inclusive que tá aqui com a gente, tá ali, quietinha. A Nayara, eu ouvi isso, talvez é a advogada dela que tá colocando aí mais uma denúncia, e na realidade não. Então, assim, só para a gente vai falar das agressões, mas essa parte do que aconteceu não precisa mais falar, tá? Eu vou só encerrar a fala. Então, assim, houve sim a tentativa na questão dessa agressão, dele querer algo com ela que ela não queria, tanto que ele rasgou a calcinha dela. Então, se ela quisesse, ele não precisava rasgar a calcinha dela, ela mesma tirava, ou ele mesmo tirava, aí a ordem do fator, quem quer, não importa. Mas assim, ela não queria, ele queria, e ele rasgou a calcinha dela. Então, ele rasgou por algum motivo, porque ele falou o que ele queria, certo? Certo. Encerrando isso, vamos para em qual momento que, além dessa agressão, como começou as agressões já dos socos e tudo mais. Só a Ana Paula tá aqui ainda, tá?
Já avisando, a doutora Lu, ela mandou mensagem para mim, ela queria muito, muito entrar, mas ela tá com um problema ali com um cliente no escritório dela. Então, se der, ela vai entrar com a gente, se não, depois ela faz uns stories e ela fala, ela queria muito entrar, mas imprevistos acontecem. Pode colocar a doutora Ana aqui na TV com a gente, que já eu já vou chamar ela. Já dá um oi para ela. Você vai olhar ela por ali. Oi, doutora Ana Paula. Sem óculos. Ah, tá, Meu é pé verdade. ficou. Oi, doutora Ana Paula, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Camila? Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai continuar aqui o bate-papo, mas eu já vou deixar você aqui com a gente, porque já está entrando na parte das agressões, e aí eu vou querer ouvir a doutora. E aí eu queria que você já ficasse. Você se importa? Eu fico. Tô por aqui. Então tá bom. Obrigada. E aí, qual o momento que começou essas agressões? Você me fala, qual o momento e como ele te bateu? Eu fui sair da casa dele, obviamente, né? Porque as ofensas pra mim já eram o inadmissível. E aí eu fui indo pro corredor pra ir embora. A hora que eu tava no corredor, ele me puxa pelo cabelo. Aí ele me joga na parede. Ele começa com uma mão aqui, com uma mão ele segura meu pescoço. E com a outra mão ele começa a me dar muitos tapas. Mas ele me dá, assim, incontáveis tapas. E aí, depois disso, né, que eu falei, você falou pra não falar mais do abuso, mas é porque tem essa segunda parte que é... Pode falar, é pra respeitar você, mas se você se sentir à vontade, pode falar, tá? Porque depois que ele dá esses muitos tapas, ele me pega, ele me joga na cama, aí ele sobe em cima de mim, depois, né, ainda. Então ele sobe em cima de mim, e ele com o corpo em cima de mim, né, forçando peso sobre mim, e aí ele começa a me enforcar com as duas mãos, que é... Põe as fotos, Lucas. Que é os roxos que ficam aqui no meu pescoço. E nessa hora... Nessa hora que... Obrigada, Lucas. Que na minha cabeça passou né, que era o que eu não... Obrigada, Lucas. Que eu não tinha... Que foi mais difícil, né? Porque nessa hora eu falei assim, ele vai me matar, porque eu comecei a ficar sem ar, né? Ele tava com as duas mãos assim no meu pescoço. E aí eu falei assim, eu preciso sair daqui de algum jeito, porque senão ele vai me matar. E eu preciso ter um jeito de provar, porque ele falava com muita frequência, se você tiver em uma situação que pode gerar alguma coisa contra você, você tem que ter você começa a gravar, porque senão as pessoas vão usar contra você e vai ficar sua versão contra a da outra pessoa. Ele falava isso como se ele já soubesse. E eu lembrei disso. Então, no primeiro momento, eu falei assim, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou morrer, e depois eu preciso ter um jeito de provar. Então, nessa hora, eu começo a arranhar o rosto dele, né? Porque era o mais sensível, então, como ele tava com as duas mãos em mim, ele não tinha como se defender. Então, eu arranhei o rosto dele pra ele sair de cima de mim. Ele vai um pouco pra trás, ele vem pra frente de novo. Aí eu mordi o braço dele. Aí ele vai pra trás de novo. Aí eu consigo pegar meu celular, porque meu celular tem um atalho pra câmera. Eu apertei o celular, só que eu não consigo gravar nesse momento, porque ele vem pra cima de mim de novo. Aí eu tenho, assim, ele segurou o meu braço, né? Põe as outras, Lucas. Fiquei com as marcas aqui dele me segurando. E aí eu, de alguma forma, de novo, né, depois de arranhar muito ele, eu consegui levantar de novo pra ir pro corredor. Nisso que eu tô no corredor, ele me puxa pelo cabelo de novo. Aí ele me leva pro quarto. Aí nesse momento ele me joga no chão, né? Nessa hora que ele me joga no chão, que eu bato a cabeça na parede. E eu continuo, eu falo assim, eu tenho que arranhar, sabe, eu tenho que sair dele. Então o unhar pra mim foi o meu meio de defesa. E eu não sei como essa hora, não sei, a minha cabeça ela apagou, mas eu consegui me levantar nessa hora. Daí ele vem até mim, de novo, porque ele vai continuar. E ele tava ainda me dando muitos tapas. Tipo, ele continua me dando muitos tapas. Ele passa até mim, eu lembro que eu consigo dar um chute nas partes dele. E aí ele vai pra cozinha. Nessa hora que eu penso, gente, eu vou ter que me trancar aqui. Porque eu não quero ficar perto dele.
E aí eu pensando que eu precisava ligar pra polícia, só que antes eu queria fugir, porque eu pensei, tá, de que adianta eu chamar a polícia, eu tô aqui, até a polícia chegar ele pode me matar. Então eu falei assim, eu tenho que tentar um jeito de fugir pra depois eu tentar ligar. Aí eu fui, olhei e vi que as janelas tinham grade. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fugir por aqui. Eu vou ter que passar por ele. Nessa hora, eu lembro muito, muito claro, eu parada assim, tipo, olhando pra porta trancada. Aí eu respirei fundo, eu falei assim, eu vou ter que criar coragem, né? Nesse momento, que as pessoas vão ser muito corajosas de falar. Eu falei assim, não, gente, pra mim não foi coragem. Ou eu fazia aquilo ou eu ia morrer. Na minha cabeça era isso, na minha cabeça era, sabe, luta ou fuga. Não tinha coragem. Pra mim, a coragem veio naquele momento de eu vou ter que passar por ele. Eu vou ter que tomar coragem, porque eu não sei o que ele vai fazer a partir do momento que eu abrir a porta. E aí eu lembrei do celular, que tava na... Eu falei assim, eu vou ter que... Né, porque se acontecer alguma coisa comigo, tem um vídeo. E eu precisava, porque também pra mim era muito claro, que se ele me visse, se eu pegasse meu celular e fizesse, olha, ele tá me batendo, ele ia pegar meu celular, ele ia moer no chão, e eu descobri que ele já fez isso outras vezes. Com outras pessoas. Que estavam gravando ou chamando a polícia e ele quebrou o celular da pessoa. Então... É que você não tem todo esse tempo pra você pensar, que nem você tá aqui me contando. É tudo muito rápido. Foi muito, eu só peguei o celular e falei assim, eu tenho que gravar de um jeito que ele não veja. Que aí eu seguro pra baixo, pego as minhas coisas pra ir embora, aí ele continua me batendo. Que é o vídeo que saiu aí pra tudo quanto é lugar aí. E aí eu ligo pra polícia. Aí eu ligo pra polícia muito rápido, assim... Falei, pelo amor de Deus, eu tô apanhando, passei o endereço. Nesse momento, eu pensei, até a polícia chegar, eu não sei o que pode acontecer, eu tenho que fugir daqui. Só que eu posso fugir daqui, ele pode me alcançar, sabe? Foram, assim, vários... Eu pensei numa pessoa que precisava me socorrer. Você, então, ligou pra polícia, a polícia falou que tava enviando a viatura, só que você não queria ficar lá apanhando. Então, por isso que você quis fugir. Por isso eu quis fugir, claro. Porque ele não ia sentar e falar, Thiago, eu chamei a polícia 1 minuto, deixa eu sentar aqui e tomar meu café enquanto a polícia chega. Gente, não é isso que acontece, sabe? Então foi tudo desesperador. Na hora eu peguei, daí desliguei o telefone da polícia, mandei a minha localização em tempo real pra um amigo meu. Que é polícia. Que é polícia. Eu falei assim, pelo amor... Eu liguei chorando, desesperada. Eu falei assim, pelo amor de Deus, fica comigo na linha, porque se ele me achar, se acontecer alguma coisa comigo, você vai estar ouvindo agora. Se ele, sei lá, se ele vier atrás de mim com qualquer coisa, fica na linha comigo, pelo amor de Deus. Aí eu tava com as minhas coisas, eu consegui puxar o cadeado da casa dele, que tava emperrado, eu não sei como. Cara, foi Deus ali, acho que anjos da guarda me ajudaram com a força pra eu conseguir puxar o cadeado. E eu tava de mala com a minha bolsa, porque daí eu tinha conseguido pegar. Eu fugi, eu não sei como, eu tava com mala, com bolsa, com telefone. Eu tava tão desesperada. Aí chegou uma hora que tinha um canto, assim, né, de um estabelecimento, assim. Eu lembro que eu sentei ali e eu começava a chorar. Aí, tudo isso na linha com essa pessoa. Aí eu falei assim, ele me achou. Ele veio atrás de mim. Eu vou correr. Porque daí eu vi que ele saiu na rua pra me procurar. A hora que eu olho, ele tá bem na minha frente, assim. Só que o estabelecimento, né, tinha aquela calçada que tem a garagem, assim, pra você ir no carro. Aí eu saí correndo, subi a rua. Subi. Eu vi que ia dar pra um lugar sem nada. Eu falei assim, eu tenho que descer, porque era a via que era movimentada. Daí eu desci correndo. Cheguei desci a rua, virei, tinha um estabelecimento de esquina. Eu comecei, socorro. Nessa hora... E ele atrás de você. E ele atrás de mim. Ele foi no estabelecimento, ele tava no estabelecimento também. Ele foi atrás de mim todo o tempo. Cheguei no estabelecimento, daí passou a viatura, eu fui correndo atrás da viatura, gritando, socorro, pelo amor de Deus, socorro. E aí o que o PM falou pra você? Aí eu tava tão aliviada, né, porque a polícia chegou, então eu pensei, ele vai me levar pra um lugar seguro. Aí ele me olhou e falou assim, você vai representar contra ele, né, você não vai me fazer perder tempo e não vai fazer nada contra ele. Daí eu falei, não, pode ter certeza que não. Eu não vou deixar isso passar. Aí você entrou no carro, né? Eu já tô aqui desesperada. Aí você entrou no carro, né? Fiquei um tempo sentada ainda na calçada porque tava esperando outra viatura chegar, porque ele ia ter que ir também, né? Na verdade, a gente não foi direto pra delegacia, a gente foi pro hospital primeiro. Que daí eles tiveram que fazer um raio-x, porque o meu braço, que é onde tá o roxo, ele tava desse tamanho. Então, parecia que tinha fraturado.
Daí Nossa, tive meu que fazer coração um tá raio-x. acelerado, só de ouvir você narrando. Levanta um pouco mais o braço para pegar aqui. Aí, isso. Agora já tá menos pior, né? Mas ele tava bem inchado, então parecia que tinha fraturado. E aí quando fiz o você raio-x. chamou a viatura e ele estava atrás de você, você avisou o pessoal que era ele. Daí eles iam falar assim, não, a gente vai levar ele então. Aí foram os dois. Aí cada um em uma viatura. E Aí como foi entrar na delegacia? E o que passou na sua cabeça nesse momento? A sensação é horrível. Eu não lembro exatamente o que passou na minha cabeça, mas eu lembro que eu senti um mal-estar. Cara, eu não sei explicar, parece que eu sinto o cheiro de lá, só de falar. Vem na minha... E eu tava com a roupa, assim, eu não consegui fechar toda a minha roupa, então tava, tipo, o meu cinto aberto, eu tava toda desmantelada. E eu chorava, eu não conseguia parar de chorar. Você chegou a ver ele dentro da delegacia? Do lado de fora, ele tava na garagem da delegacia, porque a gente não podia ficar no mesmo local, né? Então ele ficou lá fora com um policial, e eu fiquei do lado de dentro, esperando. E aí, nisso eu já tinha, né? Enquanto eu tava indo pra lá, eu liguei pra minha mãe, pra minha irmã, pra elas irem me buscar. E aí, quando elas chegaram, elas ficaram indignadas. Tipo, ele tá lá trocando ideia com o policial, sabe? Como se fosse amigo dele. Não, mas pra ele tava tudo bem. Eu falei assim, porque eu acho que ele não sabia que eu tinha um vídeo, né? Mas eu acho que nem precisava do vídeo, e aí eu já vou chamar a doutora Ana. A gente vai continuar falando, que depois agora a gente vai falar depois do pós de tudo isso, mas eu quero falar aqui com a doutora Ana das agressões, e que eu acho que o vídeo ele serviu muito para entender que realmente ele estava te batendo, você estava querendo ir embora, mas eu acho que as agressões falam por si só, e aí eu vou ouvir a especialista. Doutora Ana, se apresenta, por favor, para a gente já te conhece, mas para quem ainda não te conhece, e bora lá fazer as perguntas que a gente precisa fazer. Tudo bem, Camila, Laís, é muito prazer em te conhecer. Pena que nessas circunstâncias, né? E o teu relato realmente é trágico e muito emocionante. Nenhuma mulher merece passar por isso, nenhuma mulher. Afinal de contas, o que está acontecendo com os homens, né? Será que a sociedade está doente, né? A sociedade masculina está cada dia mais doente, ou será que sempre foi doente e agora é que está tendo voz, né? Eu Mas acho que é enfim, uma junção, viu, doutora? Eu acho que é uma junção. Eu acho que é a junção. As pessoas perderam o limite. Acho que a ajuda para quem precisa demora porque existe as falsas acusações. Então, assim, eu acho que tá uma junção. Tá tudo tão de ponta cabeça. Tá tudo tão de ponta cabeça. E esses agressores soltos tendo mais espaço, mais. e muitas vezes, como a gente está, como a Laís está contando aí, essa situação que ela viveu, terrível, né? E muito provavelmente ele vai ter a narrativa dele. Ele vai ter a narrativa dele, como ela acabou de dizer, que ele estava lá trocando ideia, conversando lá com os policiais, enquanto tudo isso de horrível que ele havia feito para ela, que ela havia passado. A narrativa dele, doutora, ele deu um parecer, é que ela é maníaca, ela ama sexo e ela é aquela mulher, assim, que eu acho que hoje, quem vê a Laís na rua sai correndo, que a mulher ela é devoradora de homens, assim, sabe? É que ela é uma mulher que... As narrativas e as desculpas dele são as mais perversas possíveis, né? Então, assim, possíveis. Então, assim, é impressionante a criatividade que esses caras têm para tentar se defender na hora que a coisa aperta para o lado deles, né? Exatamente. Mas, bom, Laís, eu sou biomédica de formação. Eu terminei biomedicina e fui direto para a USP de Ribeirão Preto fazer minha carreira acadêmica dentro da área de medicina legal. Dentro da área de medicina legal, me especializei em antropologia forense, me especializei também em laudos, né? Nós chamamos de laudos indiretos, que nós fazemos
através de lá os oficiais da polícia. Então, eu emito pareceres técnicos, tá? De acordo com as causas, de acordo com as situações. Eu tenho mestrado nessa área, atuo na Unifesp, como consultora forense, atuo também no IML aqui da minha região, e também atuo em SVO. SVO é Serviço de Verificação de Óbitos, mas é serviço médico, de patologia, tá? Para investigação de causas naturais, não esclarecidas. E no IML, eu atuo nas causas de mortes violentas, especialmente nas mortes, e também com identificação de pessoas desaparecidas, aí em São Paulo, né? Em São Paulo eu atuo nessa parte de identificação de pessoas desaparecidas. Eu trabalhei bastante tempo também eu dou muita palestra, já dei muita palestra, na verdade. Hoje eu estou um pouquinho mais quieta, porque eu estou muito sem tempo. Mas eu já dei muita palestra com essa questão da violência doméstica, especialmente da violência doméstica contra a criança. Por quê? Porque a mãe que sofre violência, a criança sofre junto. Quando existe uma violência contra a mulher, a criança passa tudo isso junto, né? A violência, ela inevitavelmente espirra na criança, né? E como a gente tem a criança que é muito, ela não consegue falar muito por ela, quem deveria estar protegendo está batendo, está machucando, eu atuei muito nessa área. Então a gente tem que entender um pouquinho dos dois, né? E eu falo especialmente de lesões, que é a minha área, não da psicologia em si, dos traumatismos, mas das lesões. Porque o que são as lesões? As lesões, elas são a leitura do corpo, né? São as lesões que vão contar para o perito o que essa mulher passou. Né? Então, é o que a Camila acabou de dizer. Independente da narrativa, o que nós temos em você, no seu corpo, tá? É uma leitura, é uma amostra clara de toda a violência que você sofreu, de tudo aquilo que ele fez com você, tá? Então, ele pode negar, ele pode dizer que ele não fez nada, que você é louca, que você é uma ninfomaníaca, sei lá o quê, mas o que ele fez está marcado no seu corpo. O corpo fala, né? Que é o que a gente aprende dentro da medicina legal. Tá? Lamentavelmente, essas marcas que são equimoses, tá? Que você tem nos seus braços, nas suas pernas, elas vão ficar aí por uns 15, 20 dias, te lembrando desse acontecimento horroroso que você passou. Então, não é simples assim, né? E dizer que, bate mesmo, agora eu vou responder em liberdade, a gente tem muita impunidade, né? É por isso que as coisas continuam acontecendo e acontecem todos os dias, né? Então, você vai lá, leva uma garota como você, que é nova, ao IML, você faz um exame de corpo de delito e você tem que se expor a isso, e você viu que não é legal você se expor a um perito, a uma pessoa que você nunca viu, né? Expor toda a sua fragilidade, né? Porque você era namorada, você queria ser amada, você precisava ser protegida, e de repente o cara vira casaca, né? E faz uma tentativa, também eu vou usar a palavra que vocês estão usando aqui, de abuso, né? Que a gente sabe aqui que não é abuso, tá? É o ST lá, Isso. que foi isso que sofreu, né? Então, claramente, para mim, as lesões que você mostra e as lesões que eu vi nele são lesões características da tentativa quase consumada, tá? E porque você ainda foi guerreira, você ainda conseguiu ali uma brecha lutando pela tua sobrevivência, porque é uma coisa que a gente vai chegar aqui, tá? São os riscos que você correu, né? A gente vai falar disso. Mas você ainda conseguiu sair dessa situação, tá? Mas eu estou à disposição de vocês para a gente conversar. Sim, depois eu vou passar até o contato para vocês falarem, que eu acho que vai ser essencial. Inclusive a advogada dela, como eu disse, está aqui, eu vou passar. Doutora, quando a gente conversou, e aí você estava analisando tudo, as fotos, analisando tudo, você me falou algo que eu fiquei, assim, extremamente em choque. E eu falei, meu Deus, a gente não tem noção, né? Porque, assim, eu vi que ela apanhou.
né? Eu vi que ela apanhou, que ela foi agredida. Mas aí a doutora usou uma frase que, assim, como eu a conheço, mexeu comigo. E eu fiquei, naquele momento, completamente sem chão. Ixi, calma que não era para acontecer isso. Calma. Naquele momento, quando a doutora disse, eu fiquei completamente sem chão. Porque a gente sabe que foi grave. Mas quando a gente ouve uma especialista falando o que poderia ter acontecido, eu fiquei um pouco em choque. Eu falei que, nossa, mesmo a gente vendo, a gente não tem a noção. E aí eu gostaria que você falasse a sua avaliação na questão das marcas do pescoço dela. As marcas do pescoço dela são as marcas clássicas de um tipo de asfixia, né, dos termos técnicos que nós usamos em medicina legal, dos tipos de asfixia conhecida como esganadura, tá? Nós temos modalidades de asfixia, né, o enforcamento, o estrangulamento, se vocês tiverem tempo, depois eu posso explicar cada uma dessas modalidades. Mas especialmente a modalidade que a Laís sofreu foi a chamada esganadura, tá? As marcas das mãos do agressor estão no pescoço da vítima. Essa é uma marca clássica de uma tentativa de abuso, tá? Que é quando o abusador vai segurar pelo pescoço e tentar consumar o ato dele, porque é uma região frágil onde a mulher vai colocar as mãos dela e vai parar de bater nele, tá? Isso vamos falar de uma mulher, como a Laís, que tentou se defender com as mãos, tentou agredir ele ali também para sair daquela situação. Então, quando ele vai para o pescoço da vítima, tá? Ele vai marcar esse pescoço, tá? Ele vai marcar com as mãos. Isso chama-se esganadura. Pode ser tanto da região anterior, como da posterior, como ela disse aí, que ela foi pega, né, de costas, ele pegou ela de costas, né? Então, é uma lesão clássica de uma tentativa de abuso. E me fala uma coisa, ela correu algum risco de vida nessa esganadura? Total risco de vida. Total risco de vida por vários motivos. A região do pescoço é uma região vital, tá? Além das vias aéreas que nós temos, né, a esganadura é a tentativa de interrupção da passagem de ar para as vias respiratórias. É pela traqueia que nós respiramos. E ela está bem aqui. A gente toca ela quando a gente põe as mãos. A gente toca ela. Então, o impedimento da passagem de ar é a tentativa de asfixiar, de matar uma pessoa. Você não vai segurar no pescoço da pessoa para fazer um carinho. Eu só queria... Caiu. Ela vai voltar. Não, pode ir. Uhum. Não, pode ir. A gente vai esperar só a doutora Ana voltar. Pronto, voltou, rapidinho. Perdão, eu acho que foi, não sei se foi eu aqui. Não tem problema, não tem problema. Mas voltando, a gente não vai, você não vai tentar segurar ninguém pelo pescoço, você vai segurar as mãos da pessoa. Eu tentei segurar ela porque ela tentou me bater. Então você segurou as mãos, os braços dela. Por que você segurou o pescoço dela? Tá? E uma coisa muito, muito grave e importante que a gente deve dizer é que de todas as modalidades de asfixia, você pode ter como causa jurídica quase todas, tá? Mas vamos enxugar aqui um pouquinho para a gente ficar muito técnico, né? Mas quase todas as outras modalidades de asfixia, a causa jurídica da morte pode ser acidente, homicídio, suicídio, tá? A esganadura, não. A esganadura é só homicida. Por quê? Porque não se admite um acidente com as mãos. Eu me acidentei com ela, eu segurei sem querer o pescoço dela e ela ficou sem ar e faleceu. E desfaleceu, como ela não teve ajuda, ela evoluiu para óbito.
Ou, isso foi suicida, ela mesma pegou as mãos dela e tentou se matar. Isso não se admite nos livros de medicina legal. Tá? Então, tudo que nós conhecemos de medicina legal não se admite. A única modalidade que se admite quando alguém pega o pescoço de uma outra pessoa, deixa marcas, tá? E tenta promover uma esganadura, isso é homicida, só. Tá? Não tem outra justificativa que se entenda. Então, além disso, né, dessa tentativa de homicídio, na minha interpretação, porque tá claro as lesões no pescoço dela, né? Todas as demais lesões, elas são compatíveis com a agressão de uma pessoa muito além dela, muito maior do que ela, né? No relato dele, doutora, desculpa se eu, de te interromper, no relato dele, põe a dele, por favor, o Lucas. Ele fala que foi agressões mútuas. E aí eu lembrei de quando a doutora esteve aqui no canal, e aí a gente estava falando sobre o caso do Lucas Porto, e você falou assim, que se ele tivesse feito tal coisa, como ele é acusado, como ele não fez, mas se ele tivesse feito, apesar dele estar preso, mas se ele tivesse feito, que a doutora foi ali do caso, estava ali, fazia parte do corpo de defesa do Lucas Porto, você falou aqui na live, ele teria marcas no rosto e nos braços. E quando ele deu o pronunciamento dele, que eu bati o olho, veio na hora a doutora me falando. E aí, essas são as marcas dele. E ele fala que foi uma agressão mútua. E na realidade, então, pelo que a doutora explicou, não foi uma agressão mútua. Ali ela estava tentando se salvar, sobreviver. Foi uma reação de socorro. É isso? Isso mesmo. 2 pontos que nós vamos comentar aqui na sua fala. O primeiro ponto, que é essa fala dele de que foram agressões mútuas. Pode até ser, mas em que circunstâncias? No ataque dele e nela tentando se defender. A agressão dela foi desesperadora. Foi o desespero de tentar sair daquela situação a qual ele a colocou. Então, em que circunstâncias houve essa agressão mútua? E ainda que ele se saiu muito bem, porque ele parece ser um cara forte. Ele tá com pouco arranhão no rosto e um arranhão no braço. Ele se saiu muito bem, né? E ela lutou. É visível que ela lutou. Mas então as agressões que a gente vê nele, eu tô só copiando, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor. Eu tô falando que uma especialista, uma profissional está dizendo. As agressões dele é típica de uma pessoa que está ali tentando sobreviver. Lutando pela vida, se defendendo. Lesões de defesa, né? A gente também tem na medicina legal o indivíduo que vai agredir o outro com uma faca. Né? Ele põe as mãos para tentar se defender. Então, quando você olha nos dedos da pessoa na hora da perícia, a gente olha os cortes, significa que a pessoa tentou se defender, portanto, ela foi atacada pela frente. Tá, mas tem facada nas costas. Tudo bem, ela pode ter começado a luta, virado de costas para tentar fugir e foi apunhalada também nas costas. Então, existem vários contextos, né? E como eu havia te falado também, existem vários contextos nos quais as mulheres sofrem, pode falar violência sexual? Pode, não sei se pode, violência sexual pode. Violência sexual pode, eu acho o termo mais adequado, tá? Do que abuso. É que na hora foi o que veio na minha cabeça. Obrigada. A questão da violência sexual, ela pode acometer as mulheres de várias formas, através do abusador. Tem um abusador que vai armado. E ele fala, você vai fazer o que eu quero, vai ficar quietinha enquanto eu faço, e depois você vai embora. Eu vou te deixar ir. Tá? Tem o abusador que vai pegar na força, que é o caso
que aconteceu com a nossa amiga Laís, tá? Tem um abusador que vai com a faca, tem um abusador que chega e simplesmente, sem arma nenhuma, fala para a mulher o seguinte: olha, eu conheço a sua filha, se você não fizer o que eu quero agora, eu vou pegar ela na porta da escola, eu vou perseguir e vou pegar ela. Existem vários tipos de maneiras, tá? De um abusador, de um estuprador, eles têm nome, né? É esse o nome, né? De um estuprador cometer os atos da sua vontade. Tá? Então, eles não são... e as reações das mulheres são inúmeras. Muitas mulheres morrem mesmo sob arma, porque se recusam, entram em desespero, entram em fobia, que eu acho que foi o que a Laís sentiu, desespero. Porque mesmo ela conhecendo, era namorado dela, de repente ele assumiu uma postura que ele não era mais ele, parece, né? Assim, era ele, mas assim, de uma postura que ela nunca viu, de uma postura agressiva, né? Então, muitas mulheres perdem a vida ao tentar se defender de situações como essa. Mas muitas mulheres também conseguem ter aquela calma e falar, deixa acontecer, porque eu vou sobreviver e vou tentar resolver isso de outra forma com a polícia, vou dar meu testemunho, vou chamar a polícia, né? Eu agradeço demais, 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 demais. Realmente, quando a gente conversou, você falou, essa menina tá viva por Deus. Aquilo mexeu comigo de uma tal maneira, assim, que a minha casa, ela é pequena, né? Então, assim, eu acho que eu fui do meu quarto para a cozinha, porque eu tava falando com a doutora e automaticamente eu falava um pouco com a Laís, eu não consegui, eu acho que eu fui umas 15, 20 vezes, assim, eu ia e voltava, para mim foi surreal ler isso. Foi surreal, porque eu não tinha, mesmo vendo as imagens, mesmo conversando com a Laís, por vídeo, que aconteceu, a gente se falou por vídeo. Eu tive noção. Eu tive noção que ela foi espancada. Mas quando a doutora falou, isso me machucou tanto, que eu falei, meu Deus, é que assim, a história da Laís já é tão, tão pesada, tão triste. E aí, a hora que a doutora me falou, eu falei, ele escolheu uma vítima. E aí a gente vai até encerrar aqui a nossa conclusão dessas agressões. Eu tenho certeza absoluta que ele escolheu a vítima perfeita, né? Que a Laís, ela vem de uma história terrível, ela estava extremamente fragilizada, e aí ele fala que ela é uma maníaca por sexo, mas ela tinha feito até voto de castidade. Ele só esqueceu de falar isso, né? Ele só esqueceu de falar isso. Então, assim, é muito triste. E aí, na hora que eu li, eu falei, ela tá viva, você falou, ela tá viva por Deus, eu falei, ele escolheu a vítima certa. Ele achou que ela era, porque ela é muito doce. Então, quando eu falo isso, as pessoas não entendem, mas as pessoas que conhecem ela e que tá perto dela, conseguem ter essa noção. Ela é doce, ela é carinhosa. Ela veio aqui numa história tanto quanto dolorida, e todo mundo acolheu ela, inclusive tá todo mundo aqui de volta, todo mundo quis vê-la. Então, assim, o Lucas, quando eu contei para ele falou, meu, eu com vontade de matar esse homem, pelo amor de Deus, porque todo mundo quis. Aqui não dá para vocês verem, mas aqui tem 2 pessoas que estavam, outras 2 pessoas deixou aqui as considerações para Laís, que ninguém acreditou, falou, meu. E aí eu falei, ele pegou a vítima perfeita, ele achou que ela era bobinha, que ela não ia fazer nada, mas ela conseguiu se salvar. A gente precisa dizer também, se eu tenho mais um minuto, Pode falar. Que bom que ela está viva, né? A região do pescoço, nós não temos só a nossa parte respiratória. A nossa parte respiratória vai nos matar, vai nos apagar em menos de 1 minuto, e dali isso pode evoluir pela falta de oxigênio cerebral, né? Pelo bloqueio do oxigênio mesmo, mas não é só isso, tá? Nós temos um par de nervo craniano que passa pelo pescoço, que é o 10º par, chamado nervo vago.
estou resumindo aqui. Esse nervo é responsável por batimentos cardíacos, por controle de batimentos cardíacos, por controle da pressão arterial. Além disso, no nosso pescoço, nós temos uma das partes mais frágeis da nossa medula espinhal nervosa, que é a nossa cervical. São as nossas vértebras cervicais do pescoço, onde passa a ramificação do nosso cérebro ali, tá? Podia ter quebrado o pescoço, ficado tetraplégico, podia morrer dessa fratura de pescoço, se lesiona a medula espinhal, você morre, tá? Não sobrevive, né? Você pode apertar o pescoço, impedir as carótidas, que são as artérias que levam sangue para a cabeça, impedir que esse sangue chegue na cabeça, baixa oxigenação cerebral. Para os centros bulbares, ela para a respiração, ela para de respirar, pelo simples fato de estar apertando o pescoço, ou as laterais do pescoço. Tá? Você pode ter uma parada cardiorrespiratória por conta da compressão do nervo vago, que é o que eu acabei de dizer, ou seja, é homicida ou não é? Com certeza. Ele colocou a vida dessa menina seriamente em risco, tá? Na minha opinião. Então, E a sua opinião não é uma opinião leiga. E a gente falando, claro que a gente não está desmerecendo nenhum tipo de dor, todos são cruéis, mas na minha cabeça, até falar com a doutora, a violência sexual teria sido ali o ápice. E não, ela poderia realmente estar morta hoje. E enfim, mas Deus tem alguma coisa para fazer na vida dessa menina, porque, pelo amor de Deus, esse ano, misericórdia, Laís. E ó, pode parar de fazer eu chorar também. Ela tá desde o começo do ano querendo fazer eu chorar. Para, eu já gosto de você, não precisa disso. Ah, tá. Uma água, todo mundo falando uma água. Desculpa, até perdi o prumo. Doutora, eu agradeço imensamente. Eu vou trocar os contatos aqui, tá bom? Da doutora com a doutora Nayara, com a Laís também. Eu vou estar junto, obviamente, né? Eu não vou soltar a Laís, nem que ela fale, Camila, agora deu. Não vou. Agora esquece que eu não solto mais ela mesmo. E obrigada. Assim, apesar de todo o seu parecer ser bem assustador, mas é essencial, né? É essencial. A gente não pode normalizar o que aconteceu e realmente ninguém falou sobre isso. Então é de grande valia, de grande importância, e as acusações ali, as denúncias, elas têm que ser feitas. E é isso. Eu não vou falar mais nada para não me complicar mais para frente também. A fala do perito, a fala da medicina legal, não somos nós que estamos falando da nossa cabeça, né? Estamos falando que a ciência fala. Ela é dura, ela não é fácil, né? Mas ela é necessária para que se faça justiça para a sociedade e para a vítima. Tá? Exatamente. Para que ela nunca mais passe por isso. Tá? Para que esse agressor pague pelo que fez, para ela e para a sociedade. Porque quando ele faz para ela, ele faz para a sociedade também. Tá? Violência não se cabe numa sociedade civilizada. É por isso que a gente precisa da polícia, é por isso que a gente precisa do perito, e é por isso que a gente precisa da imprensa. A gente precisa da imprensa, né? De pessoas como você, Camila, que vem, traz as pessoas para mostrar suas histórias. Tem injustiça, tem justiça, tem de tudo. Isso tem que ser mostrado para que essa democracia, essa sociedade, ela caminhe consertando as arestas, consertando aquilo que precisa ser acertado. Penas mais duras para agressores sexuais. Eles não podem passar pela custódia e sair pela porta da frente da delegacia. Exatamente, para ele ter tempo ainda de ir na internet, se vestir bonitinho, e para quem acha bonitinho, porque para mim, só Deus. Mas assim, ir lá, se vestir, ainda querer desonrar a vítima, né? Então, assim, fazem desconstruir a vítima mais do que ela já está. O que então, isso assim, infringe a lei, né? Tem a lei Mariana Ferrer, que você não pode desconstruir mais. Então, ele cometeu um crime ali. Aí, saiu
pela porta da frente já cometendo crime, porque a Lei Mariana Ferrer, ele proíbe você de descredibilizar a vítima, né, e querer manchar a honra dela. Doutora, obrigada de todo o coração, e muito bom a gente ouvir que em casos de abusos sexuais, as pessoas não... Eu também não tinha essa noção até ter o podcast, o quanto ter um perito, ele é essencial, né? A doutora é uma perita, eu pedi a sua opinião profissional, porque as pessoas, elas têm que começar a entender que às vezes não é só ter o advogado, não é só chamar a polícia, não é só esperar o Ministério Público fazer alguma coisa, né? Então, assim, às vezes a chave, ela tá escondidinha, porque as pessoas não falam o quanto a perícia, ela é essencial enquanto você ter uma perita. Então, tá aí um aviso aí a todo mundo também. Que ninguém falou de homicídio. Ninguém falou, e aí aqui não entraria homicídio, aqui entraria em feminicídio, porque eles têm um relacionamento. Então, aqui entraria num feminicídio, e ninguém falou isso. Então, foi Record, foi todos os tipos de mídias falando do caso, mas ninguém se preocupou em falar, peraí, vamos ouvir especialista? Vamos ouvir? Real, vamos ouvir. Então, como que é aqui? Entendeu? E assim, ninguém chegou a falar que poderia ser um feminicídio. Por quê? Porque não ouviu um especialista. Então, gratidão. Imagina, eu que agradeço o convite de novo para o seu programa, é sempre muito legal estar aqui. E melhoras para a Laís. Laís, segue a vida forte, você tem muita vida pela frente, muita história ainda para construir, bonita para você, um relacionamento bacana que você ainda vai ter, né? E eu estou à disposição, tá? O que vocês precisarem, a gente pode sentar e conversar. E eu tenho certeza que você vai sair vitoriosa dessa situação, tá bom? Com certeza. Obrigada. Um abraço a vocês. Tchau, doutora. Laís, você não estava esperando por nada disso, mas quero te agradecer muito. A gente tinha mais coisas para falar, mas aí o tempo é curtinho. Você tem alguma coisa que você quer deixar? Se você tiver alguma coisa que você fala que quer deixar, assim, de finalzinho. Se eu pudesse, eu acho que depois que aconteceu tudo e depois durante toda a semana que eu fiquei pensando muito, porque violência doméstica, quando você tá na faculdade, você escuta, você aprende em qual artigo legal se enquadra, você aprende a Lei Maria da Penha, mas você não aprende como é uma pessoa que passou por isso, sabe? E eu, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família, das minhas amigas, dos meus amigos, de pessoas que nem me conhecem, mas que me ouviram e que me ajudaram e que estiveram comigo. E apesar de ter sido, né, horrível, eu falei assim, meu Deus, muito obrigada, porque eu não tô sozinha. E daí eu fiquei pensando, quantas mulheres elas não passam por isso? E elas não têm ninguém. Elas não têm um pai, uma mãe, ou às vezes as pessoas descredibilizam. Elas estão sozinhas. E a gente pensa assim, como que a gente vai mudar a situação do Brasil? A gente vai criar uma lei. Eu falei assim, a lei não vai chegar e vai acolher essa mulher quando ela passar por isso. Sabe? Ou eu pensei, será que eu crio será que a gente cria um grupo de apoio? Só que quando você tá na hora do desespero, você pensa no seu amigo que vai te ajudar. Você pensa na sua família que vai ali te buscar. Quando aconteceu, eu não falei assim, deixa eu ligar no Serem. Eu não pensei nisso. Então, assim, é uma sensação de impotência tão grande, porque você vê o quão sofrido é. Porque além de você ter sofrido uma agressão, uma tentativa de uma violência sexual e outras coisas piores, você se sente envergonhada, você se sente culpada, você se sente triste, você se sente decepcionada, você se sente injustiçado, você se sente impotente, você se sente com raiva, você se sente descredibilizada e desmoralizada. É tanta emoção, e eu consegui nomear isso, né, reconhecer e ter pessoas que estiveram comigo quando eu chorei, tinha gente pra me abraçar.
quando eu fiquei indignada, que eu falei assim, eu não acredito que aconteceu isso comigo, que ele teve coragem de fazer isso comigo, sabe? Ele falou, ela era uma menina doce, ela fazia favores por mim, eu me abri, eu me dispus, e ele teve coragem de fazer isso comigo. Imagina a mulher que não tem isso, sabe? Que tem um homem ali que além de passar por tudo isso, ele ainda depois ele vai ofender ela ainda mais do que uma agressão. Eu falei assim, cara, como que eu não posso pegar toda mulher e dar um abraço nela e falar, senta aqui, eu tô aqui com você. Eu não tenho essa capacidade e isso é um pouco frustrante. Porque eu fico pensando, o que falta, sabe? E não foi só comigo, essa semana parece que foi uma epidemia de violência, sabe? Como que eu não posso ir lá no hospital ver aquela menina que foi arrastada num carro, aquelas 2 mulheres, elas já morreram. E aí a pessoa só é presa depois que a pessoa morre. Eu não tô protegida porque a gente vai criar uma lei. Não é isso que me protege. Quem tá me protegendo são as pessoas que estão me acolhendo de casa em casa, que cada dia eu fico numa casa diferente, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo dele me encontrar. E eu tenho esse apoio, eu posso ir cada dia pra uma casa, eu tenho uma pessoa que vem me buscar, se eu falo assim, olha, eu preciso ir pra outra casa, você consegue me levar porque eu não posso andar de Uber sozinha? Eu tenho esse apoio, e quem não tem? Sabe, o que falta pra mudar? Sabe, o que as pessoas precisam ver mais? O que precisa acontecer mais no Brasil? Precisa morrer 10 mulheres por dia? Precisa ter 5.000 feminicídios por mês? O que precisa para as pessoas pararem e colocarem a mão na cabeça delas e falarem assim, pelo amor de Deus, isso não dá mais. Sabe, isso não dá mais. A mulher, ela tá numa posição tão fragilizada. Sabe, todas as leis, elas não vêm para favorecer a mulher. Elas vêm porque a mulher já não é favorecida e ela tenta garantir o mínimo do mínimo da dignidade. Porque sem esse tipo de coisa, nem a menor das menores dignidades. E mesmo tendo leis, olha o quanto de... O Brasil, se eu não me engano, é o 5º com maior índice de violência contra a mulher. E mesmo tendo todas essas leis. Então, assim, o que falta para esse país? É política pública, é educação nas escolas, é discurso de ódio, proibir discurso de ódio. O que falta? Sabe? Porque na minha cabeça, eu penso nisso todo santo dia, sabe? O que vai fazer com que esse país mude? Nesse aspecto, o Brasil tem muita coisa que precisa mudar, mas isso pra mim é uma coisa, é uma das coisas mais horrorosas. Também, claro, a gente fala de violências contra crianças, mas contra mulheres, o que falta? Eu acho que, assim, leis o nosso país tem demais, pelo amor de Deus, a cada espirro existe uma lei. Eu acho que precisa de aplicação, aplicar a lei corretamente, fazer a lei valer, porque a cada espirro estão criando lei, mas a aplicação dela está completamente errada, é a minha opinião. Lucas, põe o videozinho aqui para nós, e é para você, né? Laís, tudo bem? Confiamos em você. Eu, como homem, como pai, inadmissível o que tem ocorrido. Que a justiça se prevaleça, tá? Força e honra, conte conosco. Abraço, valeu. Laís, a culpa não é sua. A culpa nunca será das mulheres. Força, estamos com você. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ai, obrigada, queridos. Eu falei, eles não conseguiram estar aqui, mas queriam te dar aí pelo menos uma palavra. Obrigada. Que é o que eu falei, todo mundo pegou você assim com muito carinho. Então, tá aí. A Peta, que é a nossa criminalista aqui do canal, e o Ricardo Caires, que é o nosso patrocinador e apoiador do canal. Novamente, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Quero te ver agora em outros momentos, tá? Precisa, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não quero mais nenhum crime. Não, pelo amor de Deus, não. E é isso, tá bom? Beijão, gente, obrigada para vocês que estão aqui com toda essa paciência, todo mundo aqui bem em silêncio. Doutora, obrigada. Doutora Nayara, obrigada. Rafael, Kaique,
Tati, o Lucas não, porque o Lucas ele tá aqui, ele mora aqui, ele vive aqui, né, Lucas? Você ouviu o que ela viveu e com o próprio acusado tentou diminuir, distorcer e atacar a sua credibilidade. A justiça ainda dará a palavra final. Cada lado segue com a sua versão, mas quando a perícia afirma que ela correu risco real de morte, ignorar isso não é uma opção. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Tchau. Camila, antes de acabar, tem as considerações dos patrocinadores, né? Opa! Os patrocinadores gostam do canal, porque eu nunca lembro. Então, agradece aí. Eu queria agradecer, então, ao Mais Um Café aqui no Shopping Átrio. Então, você que está passando aqui pelo Shopping Átrio, Mais Um Café, onde você pode tomar um delicioso chocolate que ela estava tomando ali com Nutella, para você que quer passear aí com os filhos, esposa, namorada, é só levar para tomar um delicioso chocolate quente. E também agradecer ao Laboratório de Perícia Forense, do Ricardo Caires, que cara, as coisas precisam ser justificadas e provadas em cima de fatos.